A ACAF, galera, o sistema ACAF é a Associação Catarinense de Fundações Educacionais. Tem 11 universidades mais 5 centros universitários. Então a ACAF é uma associação de fundações educacionais onde centraliza a sua administração e centraliza também o seu vestibular nessa instituição. Tá? Então a ACAF faz o vestibular para essas 11 universidades e 5 centros universitários. Certo? Aqui estão os logotipos deles, tá? Então aqui, ó, tem vários. A FURB, o DESC, blá, 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 tem vários aqui, tá bom? Tem vários aqui. Certo? O NESC também, tudo mais. Então, ó, o histórico. Dia 2 de maio de 1974 foi, então, instaurada a ACAF, que são fundações criadas por municípios que se unem, tá? E formam esse órgão com as atribuições de planejar, articular e coordenar as ações integradas. Então, integra todas essas organizações, essas instituições, numa central de administração, que é a ACAF, e que vai ser responsável, então, pela prova do vestibular. Aí tem uma banca, né? Facilita tudo, né? Planeja, articula e coordena essas ações integradas desse conjunto de instituições. Tá? Então, o objetivo da ACAF, que está no seu próprio site, é promover o intercâmbio administrativo, técnico e científico entre as instituições de educação superior, na busca de soluções para problemas comuns nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. Certo? Esse é o objetivo da ACAF. Alguns números da educação superior em Santa Catarina, tá? Nós temos 16 instituições e 53 cidades atendidas, 8.968 professores, 5.924 funcionários, 925 cursos de graduação, 554 de pós-graduação e 142.293 alunos, tá? E o vestibular da CAF ocorre em 2 edições por ano. Nós temos daí, em cada edição do vestibular da CAF, nós temos algumas instituições que vão participar ou não daquele sistema, dependendo da quantidade de vagas que tem em cada instituição. Tá? Então, dependendo do vestibular, a gente no edital fica sabendo em que lugares, né, tem as vagas, né, em quais instituições nós temos as vagas, em quais cidades que estão ali participando. Nós temos 2 provas, é a prova de medicina e a prova geral. Então, nós temos a prova de medicina e a prova geral. Quem vai para cursos de medicina, especificamente, medicina, vai fazer uma prova da CAF. Quem vai para qualquer outro curso que não seja medicina vai fazer a prova geral, certo? As provas são muito semelhantes, mas a prova de medicina tem um nível um pouquinho mais puxado, porque ela é um pouco mais concorrida, tá? A prova geral tem, né, pega um pouquinho mais leve, mas não é muito não, tá? É uma prova muito bem feita essa prova da CAF, tá bom? Tem mais uma prova, é composta por uma prova de redação e 63 questões objetivas, tá? A redação é de texto dissertativo argumentativo. Então, é uma redação e 63 questões, num dia só, numa tacada só, enfim. Tá? Essa é a prova da CAF. Olha só como é que é a distribuição. Fala pessoal, desculpa interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Tá? Então, além da redação, nós temos a provinha de 14 questões de língua portuguesa e literatura. Língua estrangeira, espanhol e inglês, só tem essas 2 opções, tá? 7 questões, aí é 7 questões de todas as matérias, tá? 7 de matemática, 7 de física, 7 de química, 7 de biologia, 7 de história, 7 de geografia, totalizando 63 questões. Então, além dessa prova de 63 questões que tem essa distribuição, nós temos também uma redaçãozinha para fazer, tá? Como é que é a física, então, na CAF, para te dar um exemplo aqui, que é o caso que eu conheço, tá? Tem os conteúdos que vêm no anexo do edital, certo? E, basicamente, são todos os conteúdos de física, exceto física moderna. Então, cinemática e mecânica, eletromagnetismo, oscilações, ondas e óptica, calor e termologia. O interessante da gente observar da física na CAF, e, na verdade, de todos os outros conteúdos, é que a CAF utiliza como conteúdos programáticos, como no anexo que aparece no edital, tá? Todos esses conteúdos são exatamente uma cópia do Enem, certo? Então, a matriz de habilidades e competências do Enem e a seleção lá de conteúdos do Enem, o conteúdo programático do Enem, que é o conteúdo do ensino médio, é basicamente o que a CAF cobra. Basicamente não, é uma cópia, é igual, é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É exatamente o que é o mesmo conteúdo programático para o Enem. Então, se você está estudando o conteúdo programático para o Enem, você já está estudando também o conteúdo programático naturalmente para a CAF, certo? O que vai mudar? A pegada e no estilo de questões.
tá? A pegada e o estilo de questões. Isso vai mudar um pouquinho. Mas a física na CAF tem uma distribuição bem interessante, tá? Quase metade da prova é mecânica. Depois, a outra metade da prova tem 21% de magnetismo e eletricidade, 20% de ondulatória e óptica e 12% de termodinâmica e calorimetria. Então, qual é a expectativa das questões de física na prova da CAF, das 7 questões de física na prova da CAF? 3 ou 4 de mecânica, então quase metade aí de mecânica. Depois, é 1 ou 2 de magnetismo e eletricidade, uma só de termodinâmica ou calorimetria, 1 ou 2 de ondulatória e óptica e nada de física moderna. Tá? Então, essa é a cara da física na CAF. Olha só um exemplo de questão que a banca da CAF oferece para nós. Olha só que coisa mais linda, que é uma questão muito bem feita. E o vestibular da CAF é uma prova muito bem formulada, muito bem equacionada ali, equilibrada, e inclusive de excelente grau de qualidade e de dificuldade, tá? Então você precisa, sim, se preparar muito bem, bem focado aqui para a CAF. Mas são questões de múltipla escolha com 4 alternativas, tá? A, B, C e D, certo? Essa aqui é uma questão sobre ondas sonoras. Então, tem aqui um circuito elétrico, tem uma emissão de ondas sonoras e tudo mais. Então, ó, a gente tem um texto, tem uma figura e tem um comando da questão, ou tem só um texto e 4 alternativas, A, B, C e D, para a gente selecionar qual é a correta. Nesse caso aqui, a B, que é a correta aqui, tá? O interessante da CAF também, que ela publica, além do edital e das provas, ela publica também a resposta das provas. A banca responde as provas e publica esse documento para você poder comparar depois e, de repente, se for o caso, né, fazer alguma contestação ou fazer ou entrar com algum pedido de impugnação da questão, tá? Então, eles apresentam a resolução, né? Isso é muito legal, não é toda universidade que faz isso, tá? De apresentar a resolução das questões. Outra coisa interessante da prova da CAF é que tem um formulário. Tem um formulário de física, olha só que legal, tá? Então, ó, tem um formulário de física e dados para a realização das questões. Olha que bacana esse formulário aqui. Então, ó, eles não são todos iguais em todas as provas, tá? Então, em cada prova pode mudar um pouquinho isso aqui, pode ter uma equação ou outra, mas aqui a gente tem equações e tem valores, ó, π igual a 3, carga elementar, 1 angstrom, G, tá? Tem aqui de escalas de temperatura, equações aqui de todas as áreas da física, de cinemática, passando por mecânica, passando por energia, força, né? A parte aqui também de campo elétrico, eletricidade, termodinâmica e tudo mais, tá? Eletromagnetismo também. Então aqui, ó, a gente tem um formulário de física e dados para a realização das questões. Olha só que bacana, tá? Então a gente tem que reconhecer essas equações na hora da prova, então é muito importante que no seu curso você veja essas equações e na hora de fazer a prova você sabe que você vai ter elas lá. Então não precisa ficar querendo decorar a fórmula, decorar tudo que é coisa de fórmula. Não, não precisa. Para o vestibular da CAF, nós temos um formulário e nós temos também uma tabela, né, que além de apresentar um formulário, tem também algumas informações, algumas constantes físicas, certo? Que a gente pode ser que utilize na prova, né? Eles colocam aqui, mas não necessariamente vou utilizar isso em algum lugar na prova, tá? Mas é que pelo menos isso, né, tem que ter o mínimo de informações aqui para você utilizar. Então isso é muito interessante. A CAF tem essa pegada que também lembra muito a UFSC, né? A UFSC também tem essa pegada de apresentar um formulário e alguns dados, algumas informações físicas, para que o candidato não fique lá preocupado em ficar decorando fórmula. Não, se o candidato estudou aquele conteúdo, ele vai olhar a equação aqui e vai reconhecer, essa equação aqui que eu preciso, ó, essas grandezas aqui. Beleza, e vai lá e usa. Mas o candidato tem que saber, tem que reconhecer as grandezas, tem que reconhecer ali as unidades de medida, isso é o candidato que estudou, né? Então, ter a fórmula ou não para o candidato que não estudou não faz a mínima diferença, porque ele não vai saber nem o que ele vai ter que usar, né? Então ele vai ficar completamente perdido. Tá? O candidato que estudou, ele fica muito mais tranquilo e consegue ter assim, dar o seu melhor potencial ali, porque ele não fica unicamente preocupado em decoreba, né? Então não é isso que a CAF aqui está buscando, assim como a UFSC também não busca, que ela também apresenta um formulário de física no início da prova, não é o candidato que sabe decorar fórmulas, é o candidato que sabe usar o que ele tem, sabe usar as informações que ele tem, sabe buscar as informações no local correto. Tá? Isso é muito mais importante para um aluno que vai entrar para o nível superior do que um aluno que decora e não entende nada. Certo? Então, isso é muito bacana na prova da CAF, assim como na prova da UFSC, que apresenta esse formulário no início da prova. Certo? Muito bacana, né? Essa foi, então, a CAF.